Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, o segmento do meu canal, onde eu trago informações para pessoas que querem investir aqui no setor imobiliário, seja através da compra de imóveis, seja através do investimento em construção. E um dos temas que são mais tratados por investidores e compradores aqui nos Estados Unidos é justamente o câmbio. O que para nós no dia a dia é um negócio tão trivial e simples, mas para quem está lá no Brasil é uma dor de cabeça. Eu já fiz alguns vídeos falando isso, mas hoje eu tenho aqui um especialista no assunto, Adilson Góes, da Fair USA, uma corretora que está aqui há algum tempo, cresceu muito nos últimos anos, e eu vou deixar esse espaço para o Adilson, antes de mais nada, apresentar-se para nós e falar um pouquinho da Fair também, um pouquinho da história da Fair e as operações a gente entra na hora que a gente começar o bate-papo. Perfeito. Daniel, é um prazer estar com você aqui, com o seu público, os investidores. O pessoal fala, o meio de vida meu é câmbio. Uhum. Eu ganho dinheiro com câmbio pelo menos há 35 anos. Nossa. E não só eu, pelo menos mais 7 a 8 pessoas da minha família. Tio, primo, irmão e todo o Brasil, né? Você vê que o câmbio no Brasil é algo tão particular, tão próprio, tão importante, que em todos os planos que você vê no Brasil, Sarney, plano cruzado, cruzado novo, o plano Collor, o plano real, todos eles. O câmbio muitas vezes era âncora, era uma questão importante, decisiva, porque o Brasil tem uma quantidade enorme de empresas centenárias, empresas estrangeiras que estão lá investindo, desde montadoras, laboratórios, empresas de tecnologia. Então, câmbio no Brasil é algo que impacta muito. E hoje... e pelo fato do Brasil, logicamente, estar sempre inserido de uma forma bem inserido na economia mundial, mas, por outro lado, com uma péssima gestão que criava esse problema de confiança, realmente, né, sempre que a gente precisou mudar de um plano para o outro, o Brasil precisava eleger assim, no que a gente vai basear o plano para as pessoas confiarem no plano. E acabava sendo o dólar. O maior deles foi aí o Banco Real, o Plano Real, que na época tinha paridade, que era justamente para as pessoas acreditarem que a moeda ia dar certo. Era o RV a 2,750. Exatamente. Eu lembro exatamente disso, que quando houve essa mudança ali de 94 para 95, meu pai me deu $1 e valia 2.750 cruzeiros. Era cruzeiros reais, eu acho. Cruzeiros reais. Isso. E era na época que tinha o Cruzeiro Real, o RV, e eu lembro que eu fui na venda da escola e comprei tudo em bala. E quando depois ficou 1 por 1, na verdade não ficou 1 por 1. Ele chegou a cair até 0,87. 0,87. Depois houve período, ele foi se valorizando. Também a taxa de juros era quase 40%. É interessante que esse 0,87, quando você chega no final do segundo mandato do Fernando Henrique, ele estava na casa de 2,40. Que foi 2,50. Na virada do primeiro para o segundo foi quando o Banco Central, em 1997, mais ou menos... Em 99 houve uma desvalorização. 99. Logo quando ele se elegeu, em janeiro de 99, houve uma desvalorização, acho que na época lá na casa de 37% ou mais, caiu de 2,11 para lá. Então, porque foi justamente quando saiu a âncora, né? Saiu a âncora cambial. Mas é porque ele também não podia mais segurar, ele estava segurando artificialmente aquilo lá. O pessoal, alguns reclamam que ele devia ter feito isso antes, e ele segurou por causa da eleição, para se reeleger. Mas você teve também a crise na Rússia naquele momento, teve uma série de problemas. Crise dos tigres asiáticos. E era México, era bola vez tudo da Argentina, então todo mundo passou por problemas e isso via muito batido no Brasil. A reserva cambial no Brasil era muito baixa em relação a hoje, tinha 40 bilhões e 20 bilhões era emprestado do FMI. Sim. Hoje nós temos quase 400 bilhões de reserva. Nossa. Tudo bem que tem um endividamento muito forte público para isso, mas a reserva cambial tem. Então, hoje, para se especular contra a moeda é mais difícil. Mas, voltando aqui, você vê, 0,87 para 2, houve um período grande. Hoje a inflação é muito menor no Brasil. De todos esses planos que tiveram, a preocupação sempre maior foi com a inflação. E é graças ao Plano Real, por isso que ele é considerado um plano muito bem sucedido, porque até hoje a inflação está muito controlada. Houve um momento dos seus picos, que ele subiu da meta, mas todos os outros governos posterior utilizaram e se beneficiaram do Plano Real. Então, eu acho que foi um plano extremamente bem sucedido, porque todos os outros que teve antes
sempre causaram problema. Congelamento, aquelas coisas não funcionavam, não ia muito bem. Eu não vivi economicamente essa época, mas eu lembro, né, em 94 eu tinha 10 anos, quando mudou, 92 mais ou menos, quando tinha esses congelamentos, eu lembrava que o pessoal fazia fila em posto de gasolina, porque o preço da gasolina ia mudar. Não tinha produto, as empresas não investiam mais. Por exemplo, eu não posso congelar o preço de uma motocicleta. Na época eu tinha uma motocicleta grande e tal. Eu lembro que as motocicletas que vieram depois, que deveria vir com mais inovação, na verdade ela vinha sem freio a disco, sem nada. Porque o preço estava congelado, então eles começavam a mudar o produto. Exato, inferiorizava o produto, então não tinha sentido. Mas a nossa experiência em câmbio é grande. Eu estou nesse mercado desde 82. A Fera é uma corretora que tem 30 anos no Brasil, é uma corretora de ponta que tem a sua principal posição em intermediação de serviço. Então, nós temos clientes como praticamente todas as montadoras que operam no Brasil. Nós temos clientes que operam com sua 25 anos, laboratório, como eu falei. E agora a gente vem atuando aqui nos Estados Unidos também na área de câmbio com pessoas físicas. Né? Evidente que alguma empresa jurídica querem fazer investimento aqui ou daqui para lá, ok, a gente faz, isso não inviabiliza fazer. Mas o foco meu principal e da minha equipe aqui, e também do apoio que nós temos no Brasil, é pessoa física. A pessoa física entende menos de câmbio, ela não tem uma operação recorrente mensal. Sim. Na maioria não tem. A maioria não tem. São investidores normalmente são operações pontuais. Né? Querem comprar uma casa, investir para mandar um filho estudar, para um filho visto, ou ele mesmo transferir seu patrimônio para os Estados Unidos ou para um outro país no mundo devido a segurança e até outros fatores que no Brasil você acaba tendo dificuldade em países já de uma cultura mais segura, pode provocar isso. Então a gente está também em um desafio já há alguns anos, conseguimos muitos objetivos e com o trabalho. É o trabalho, orientação muito forte e serviço. Todos estão atrás de serviço. Sim. Se você pensar que você desenvolve um grande trabalho, eu vendo um material, só que na verdade por trás de tudo isso é um serviço. Houve um serviço de mão de obra, houve um serviço de venda, um serviço de desenvolvimento, de engenharia. O produto ele é commodity. O produto ele é commodity. Eu falo bastante isso porque no final das contas as pessoas fazem negócio com pessoas, não empresa. Sim. Se o Adilson, por algum motivo, se o Góes, por algum motivo, sair da Fera hoje e for para XPTO, os clientes vão acompanhar o Adilson, o Góes, por causa do serviço que tu prestou para eles, que foi muito bom. Então, quando eu passei pelo sistema bancário brasileiro, 3 meses foi o suficiente para eu saber que eu não queria trabalhar em banco, mas eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Quando eu saía de uma casa para outra, o cliente vinha junto, porque ele está lá pelo serviço que a gente presta. O comprar e vender ação é igual em todas, na XP, no Bradesco. Agora, o serviço que a pessoa que está lá prestando faz é o que conquista a pessoa. Eu atuo na Fé pelo menos acho, uns 15 anos agora, depois desse tempo que estou aqui. No total dá uns 15 anos. E a gente tem uma parceria muito boa. Eu estou no mercado há 30, quando eu trouxe alguns clientes, mas a gente consegue, quando você também tem uma boa estrutura por trás, te dá uma facilidade. Sim. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, às vezes tem gente que sai da empresa e perde o sobrenome. Exato. Porque é o fulano de tal empresa. Exato. Né? É o Joaquim da Moinhos, não sei o quê. Mas, sem dúvida que você tem que ter um trabalho de desenvolvimento. Por isso que eu falo de tradição. Você tem que ter um trabalho de tradição, porque é o seguinte, você tem a instituição e o profissional junto trabalhando bem. Sim. Mas eu concordo plenamente com você. Se a empresa não tiver alguém capacitado que ajuste, ele vai seguir. Quem sair, quem ficar. E isso, às vezes, fala, mas eu não estou com a instituição, eu estou com a pessoa. Mas o trabalho da pessoa é muito forte. Eu entendo o que você está falando. Tanto isso é verdade, desculpa te interromper, mas tanto isso é verdade que muitas empresas, quando contratam alguém, colocam uma cláusula de não compete. Sim. Significando que se tu sair da empresa, tu não pode acessar os clientes. Porque elas sabem que o cliente, no final das contas, quando ela pega o telefone, ela tem o telefone
do Góes ali. Você sabe que eu já passei por isso. Eu fui sócio de uma instituição financeira. Na Fera eu não sou sócio, eu sou um diretor, um representante, um CEO aqui. E o pessoal colocou essa cláusula por 3 anos. Aí só não teve muita força, porque eu falei, mas eu vivo disso. Como que vocês vão me manter durante 3 anos fora do mercado? Sim. Aí o pessoal, não, realmente sabia que era uma causa perdida e tal, mas essa é uma particularidade. A gente tenta botar... Tenta ver. Mas eu acho que o trabalho da pessoa realmente faz diferença. A gente realmente, hoje, o serviço é fundamental. É isso que você falou, é commodity. Quando o cara liga para outra pessoa ou manda uma mensagem, ele sabe que ele vai ser respondido em tempo. O que ele fala, ele pode confiar no que está sendo falado. Eu tive problema aqui, eu cheguei e pedi instrução para um profissional, ele me deu a instrução, eu segui, e depois um outro profissional me orientou, aí eu fui para uma terceira, o quarto, e o primeiro tinha me orientado de forma errada. Isso me deu prejuízo, me deu desgaste. Aí você perdeu, aí não dá para ficar mais com ele, porque perde a confiança, tudo mais. Você sabe, se ele errou, ele pode errar outras coisas. Exato. Então, e todos os outros ganharam o conceito comigo, porque falaram a mesma linha. Então, é serviço. É serviço. Ô Góes, e entrando no nosso assunto aqui do câmbio, eu costumo dizer que só tem dificuldade de mandar dinheiro quem quer fazer coisa errada, né? Porque se o dinheiro está lá no Brasil, todo certinho, declarado, não existe muita dificuldade da pessoa trazer o dinheiro para cá. Nenhuma. Para cá ou para qualquer outro país, enfim. Ele traz tudo regularizado, com preço competitivo, rápido e com todas as garantias. Porque isso passa pelo Banco Central, isso entra aqui... por exemplo, eu já vi casos, eventualmente, pessoas têm alguns nomes que estão no livro negro, aí de uma forma geral. Existe a questão das pessoas politicamente expostas, né? Isso é entre aspas, um problema, ou enfim, é uma condição da pessoa que tem muito banco aqui que nem trabalha com essas pessoas. Sim. Mas isso é no mundo, que é o famoso PEP, né? A pessoa que tem relação com político, parente, enfim. Porque realmente política é muito visado hoje, né? Se você fizer lá uma enquete, você sabe, né? O pessoal confia no bombeiro 1000% e o político está muito embaixo. Então tem que essa reputação parece-me que está melhorando, mas ainda você vê por algumas articulações alguns problemas que não deveria partir no político. O político deveria estar visando outra coisa. E ainda tem aqueles aqui que querem se esconder através de foro privilegiado e correm para ser político para ficarem... Exato. É verdade. Então tem uns problemas aí nessa área. E hoje, a gente sabe que a Fera é uma corretora, mas quais são as vias que as pessoas têm para transferência de recursos hoje? Tem a corretora, banco... qual outro tipo de transferência ela pode utilizar? Quais são as formas? O bolso do meu amigo não conta, né? Mandar pelo amigo. Assim, quais são as formas legais e corretas hoje de uma pessoa mandar dinheiro para fora? Você falou do amigo? Deixa eu falar do amigo. Aí, às vezes, eu falo alguma coisa assim, o pessoal fala, mas eu tenho total confiança nele, mais do que qualquer instituição. A questão não é só de confiança. A questão é a seguinte, você às vezes tem um amigo, tem um irmão, tem um parente. E por qualquer motivo ele tem dinheiro lá, aqui, faz aqui, eu te dou R$1 lá, você me dá lá aqui, aquela coisa. Só que ele pode ter um problema judicial que as partes não sabem. O dinheiro entra na conta dele, vai ficar bloqueado, porque é um bloqueio jurídico. Como é que ele vai te dar o dinheiro se está lá? Essa pessoa está lá. Todo mundo é passivo de ter um AVC, um infarto ou sofrer um acidente, independente da idade. Ser roubado. Aí você coloca o dinheiro na conta de uma pessoa. Essa pessoa tem um AVC. Qual é a garantia de que você vai receber esse dinheiro de volta? Dos familiares? Não existe. Para quem tu vai ligar, né? Não tem isso. Então, quando você tem uma instituição financeira que responde para o Banco Central, tem todo um processo de registro, de certificação, autorização, compliance. Se você fechar um câmbio e você, digamos que a pessoa que você fechou, ela veio a falecer ou sumiu, aí você tem a instituição. Ainda que caiu uma bomba naquele prédio, na instituição, e não tem mais ninguém lá,
você tem o contrato de câmbio que você vai até o Banco Central e fala, tá aqui, eu fechei um câmbio numa instituição financeira credenciada ao Banco Central e esse recurso eu não recebi na outra ponta. Acabou. O risco é o risco Brasil. Sim. Aí você vai estar falando de norma brasileira, legislação brasileira e governo brasileiro. Sim. Então é um risco que você acompanha, que você fala assim... Se não é nenhum... Nesse caso, pode ser um risco Brasil, porque pode vir uma canetada de qualquer lugar, mas no exemplo da bomba é muito mais um risco pontual e operacional do que qualquer outro, né? Ou seja... O Brasil não está em guerra, não está em moratória, não está... Não vai a princípio não tem nenhum plano de confiscar nada. Nada. Então, é uma operação que você vai receber. O pior é que pode te reverter a operação, mas você não vai receber, não vai ficar sem nenhuma das pontas sem receber o seu recurso. Sim. É uma tranquilidade total. Então, qualquer instituição que você venha operar, que esteja regulamentada pelo Banco Central, e não existe outro caminho no Brasil a não ser pelo Banco Central. Todo mundo está conectado pelo Banco Central. No Brasil, você não faz nenhuma operação nem simbólica de compensação, não existe, a não ser que você use o contrato de câmbio. Sim. Então, se você quer saber se a sua operação ela é legal, você pede, eu quero contrato de câmbio. Mas a operação é de $500, não importa. Pode ser de $500 a 100 bilhões, $1, você tem o contrato de câmbio. Mas não precisa assinar o contrato. Ok, o fato de não precisar assinar o contrato para determinados valores, não quer dizer que não existe o contrato. Então, o contrato existe. Então, isso é muito importante. Então, você tem... Existe um registro contábil, um registro legal da operação. E que fica lá permanente. Lá no... A assinatura é 10 mil, é isso? Até 10 mil você não precisa assinar o contrato de câmbio. Agora, você tem... Então, todas as empresas que operam câmbio são instituições financeiras. No Brasil, você não pode ter uma empresa que não seja instituição financeira que venha operar câmbio. E quem são as instituições financeiras? São as corretoras de câmbio. Tá? Por exemplo, despachante aduaneiro não é uma instituição financeira, ele não pode operar câmbio. Se ele estiver fazendo, é o dinheiro que está dentro da gaveta lá que ele está... Grupo de investidor não é uma instituição financeira. Às vezes você tem empresas que operam bolsa de valores BMF, mas não operam câmbio. Sim. Entendeu? E todos os bancos estão autorizados. Tem alguns bancos de fomento, alguns bancos de investimento que também deixam de operar câmbio. Mas na maioria... Se não é o foco dele, então ele nem pega essa autorização. Mas nos demais bancos operam câmbio. Aí é só esse grupo. Aí você tem, mas e os aplicativos? Os aplicativos ele tem que desembocar numa operação financeira que passe pelo Banco Central e que gera contrato de câmbio. Ou seja, mesmo que em algum momento o aplicativo facilite por estar ali e ser fácil, por trás, se é um aplicativo sério, exatamente. ele está conectado de alguma forma a uma instituição financeira. Ele está formalizado no Brasil. Então, como existe... Por isso que eu usei o aplicativo uma vez, eu usei algumas vezes, aí uma vez por um valor maior deu problema e eu parei de usar. É que, na verdade, assim, essa liberalidade ela é feita para valores menores. Então, se você for pegar um valor maior, você vai ter dificuldade de fazer um aplicativo mesmo, porque o rigor é outro. Mas até $10 mil, por exemplo, num período de 1 ano, você praticamente não tem que apresentar nenhuma capacidade financeira. Então, dentro desse universo, você opera tranquilamente com aplicativo, WhatsApp, e aí a instituição faz a parte de contrato de câmbio e tudo, e você nem está vendo isso. Está tudo funcionando aqui. Agora, existe hoje alguns caminhos... Então, tem um amigo que é fora disso. Em relação ao amigo, né? Tem um ditado que resume bem tudo isso que tu falou aqui. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Pronto. Mas hoje, por exemplo, além de alguns aplicativos que você não sabe ao certo quem está, porque você tem alguns aplicativos que eles estão instalados fora do seu país, de origem. Então, estão, às vezes, em países muito distantes do Oriente Médio. E o aplicativo está lá e o site está lá. Sim. Mas ele está fazendo moedas do mundo inteiro. Todas as moedas. Isso fica algo com dificuldade de controle dos órgãos internacionais. Sim. E, eventualmente, você pode ter uma operação aí que passa sem o devido registro. Eu brinco o seguinte, ninguém falsifica nota de $75. Então, você não vai fazer uma coisa... Eles não fazem uma coisa 100% ilegal. Eles misturam o legal com o ilegal.
que é fazer notas falsas de $100, Sim. $50, Sim. porque aí você põe no meio. É isso. Então, você vai lá, às vezes você tem umas operações, tem contrato de câmbio. Tem operações, mas nem sempre todas são. Isso não estou falando para todos os aplicativos. Eu estou dizendo por investigação que o pessoal já disse, já apresentou, há rumores, então existe isso. Outra coisa são as moedas virtuais. Sim. Que não há uma regulamentação para isso. As criptomoedas. Eu sou... eu acredito, não é o foco nosso aqui, mas eu acredito muito na tecnologia do blockchain. Uhum. E eu acredito zero nas moedas virtuais. Por um motivo muito simples. Ninguém compra moeda virtual para usar. Todo mundo compra moeda virtual porque hoje é 3 mil, amanhã vai ser 6 e ele vai trocar por mais dólar. Porque ele quer especular. O objetivo das pessoas com moeda virtual é a especulação. Ninguém compra Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra para comprar um imóvel nos Estados Unidos. Então, aí, assim, eu concordo com você. Mas, por exemplo, se tiver alguém que fala eu aceito receber em Bitcoin e tiver alguém que por qualquer motivo que não tenha interesse em passar isso de forma registrando, ele pode fazer. Pode. Porque é uma questão de oferta e procura. Claro. Eu não sei como é que depois se dá a passagem de documentação para mostrar a origem de como foi pago, etc, etc, etc. Então, o que eu penso dessas moedas? Você vê o rigor cada vez maior dentro dos tratados. Primeira coisa, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi fazer um artigo na revista sobre o COAF, sobre os tratados de Palermo, Basileia e tudo mais, onde traz o seguinte: todo o controle de lavagem de dinheiro no mundo, operação contra o terrorismo, tráfico de drogas, etc, etc. Então você vê o mundo inteiro, Suíça, todo mundo hoje com o seu compliance muito forte, e há uma cobrança de um país para o outro. Exato. Tipo, Suíça, ó. Como é que a gente está se fechando aqui? Você abrindo, vai receber todo esse dinheiro legal. Se fecha aí, como é que você tem feito isso? E isso é uma. E de repente você vem com uma solução que é, ó, tá aqui, pode fazer tudo sem apresentar nada e nós podemos transitar num mundo escuro. E quem diz se está certo ou errado é o resto do pessoal que está nessa rede, porque eles que fazem, é a própria rede que valida a operação. Então é bem complicado. Aí você fala, mas isso não vai ter volta. Isso é tecnologia, porque a web está aí. A mesma coisa que falavam pela internet. Não precisamos mais de uma emissora gigante para dizer o que a gente quer saber. A gente pode buscar isso nos informativos gerais e nos podcasts. Sim. Isso que nós estamos fazendo aqui. Sim, eu tinha um programa de televisão no Brasil que me custava R$15 mil por mês. Uhum. Entre equipe e horário. Uhum. Isso aqui eu estou gravando virtualmente de graça. Então... isso é a internet. Nós estamos aqui, é isso que é. É ótimo. Você fala, mas isso é ruim para o consumidor? Não, é ótimo. É ótimo para o consumidor. Agora, o problema são as garantias. Eu mando para você, eu não sei se vou receber de volta aqui o meu serviço, ou o meu produto, ou o que eu fiz. Como exemplo, a quantidade de corretoras de criptomoedas que quebraram de uma hora para outra, ou sofreram um ataque hacker que os investidores perderam todo o dinheiro que estava lá. Então, eu acredito que isso não tem volta, mas, por outro lado, eu entendo que haverá uma regulamentação disso. Só vai dar certo a hora que regulamentar. Sim. Porque daí as pessoas podem acreditar que... Por que a gente usa... Não existe mais a paridade moeda ouro. Padrão ouro não existe mais. Sim, desde o Tratado de Bretton Woods não existe mais. O lastro no ouro. Justamente porque o governo americano, na época que ele precisava de dinheiro e não tinha ouro... Ele falou, pessoal, a garantia sou eu. Acabou. Sou eu a garantia. Vocês confiam em mim? Confio. Então não precisa mais do dólar. E quem é que confia hoje nessas criptomoedas que todo mundo agora virou moda a fazer ICO? As classificações, as empresas classificadoras de risco, de classificação de risco, você vê os Estados Unidos AAA. A pessoa, mas os Estados Unidos está sofrendo o subprime lá, um problema no ano 2008, 2009. E como que ele ainda continua tendo AAA? Por quê? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e tal. E tanto é verdade que quando ela se recuperou, atropelou todo mundo novamente. É verdade que na época da crise as pessoas correram para título público americano. Sim. Que é o que está acontecendo agora de novo. As pessoas estão com medo da recessão nos Estados Unidos e estão comprando título público americano. Ou seja, a economia real pode quebrar, mas o meu porto seguro é o título público dos Estados Unidos. E a própria moeda, quando você vê a Bolsa de Valores negativa, o pessoal está saindo de uma aplicação de risco e indo para a bolsa, para o dólar, que é um ativo com liquidez
E é dólar. Então, e é dólar. Não, e compra dólar para comprar o título público. É por isso que a taxa de juros está negativa. E frente a isso, o que fizeram? Fizeram a União Europeia, vamos ter o euro, que já está dando problema. Já está 1,10. Já está dando problema. Quer dizer, eles estão se reunindo para ver como é que vamos deixar essa moeda, porque essa moeda cai muito, eles vão perder o poder de exportação deles, etc. Então, que a Inglaterra no começo nem quis pegar, agora quer sair toda a zona do euro, daqui a pouco fulano vai sair também, e assim vai. Então, o mundo está... como sempre teve, em momentos de convulsão, parece que é a mulher tendo parto, já está na contração ali, mas o Brasil eu acho muito mais, porque o Brasil vem numa transição de um governo, de um tipo de governo para outro, estão mexendo em privilégios e tudo isso impacta não somente no câmbio, na economia. Você parece que agora vai, agora não vai mais, então as notícias estão muito indo tudo e muito voltando, volátil, muito volátil. As pessoas têm que se proteger porque querem investir ou já tem sua prestação, o seu compromisso aqui nos Estados Unidos. Que foi um problema que muitos brasileiros enfrentaram ali na passagem de 2013 até 2015. As pessoas vinham para cá, compravam um imóvel na planta, pagava durante a planta 50% e lá na entrega ele tinha que fazer o closing. E que é a escrituração. E foi nessa época que o dólar saiu de 2,40 e foi para 4. É muito complicado. E o câmbio sempre foi uma coisa complicada. Aproveitando isso, o nosso papo foi isso. O câmbio sempre foi muito complicado. Aproveitando isso, Góis, eu vou voltar depois para a operacionalização do câmbio, mas como a gente falou desse problema, do cara que comprou o imóvel com o dólar a 2,50 foi a 4, vamos falar rapidamente do hedge. Tá. Como as pessoas que já têm esse compromisso, ou independente do dólar estar 4,10, 4 alguma coisa agora, ele quer investir aqui, mas ele quer se proteger de eventuais aberturas. Eu trabalhei no mercado financeiro 12 anos, a gente fazia bastante operação de hedge na época de carteira de ações com os clientes, que basicamente era comprar uma posição contrária. Mas no dia a dia, na prática aqui, para o cara que vai comprar o imóvel dele e ele tem um compromisso de pagamento daqui a 2 anos, como que ele pode usar a estrutura de câmbio para se proteger? Tá, muito bem. Vamos lá. Na verdade, assim, esse assunto é bastante amplo, a gente poderia ter... Um programa só disso. Ou eu diria o seguinte, quem sabe, se tivesse numa faculdade, um trimestre falando sobre isso, sobre a proteção. Né? Porque você tem a questão também de você aplicar em reais, que em determinado momento, com uma taxa de juros alta, houve um momento que era muito melhor você ter reais do que ter dólar. Então, mesmo que você tivesse uma variação, você teria um ganho em reais. Tá. Então, mas vamos pro papai e mamãe. O hedge normal. O cara comprou um imóvel de 400 mil, pagou metade, falta pagar metade. O que acontece é o seguinte, o mais simples, que eu estava agora, recebi uma mensagem do Brasil, estava conversando com um cliente sobre a questão de hedge. Ele pode antecipar a compra dele em dólar e mandar o dinheiro dele para cá e deixar aplicado em dólar na conta dele. Que é o que eu falava para os meus investidores aqui na época. Amigo, tu sabe quanto está o dólar hoje? Não sabe? Sei. Tu quer se proteger do futuro, então manda todo o dinheiro hoje. Esse é o hedge perfeito. Porque você fala, trocou mais. Mas isso não é hedge, ele adiantou. Não. Porque é o seguinte, se ele deixa lá, às vezes a aplicação que ele tem no Brasil é maior do que ele vai ter aqui com o dólar. É muito provável que sim. Só que ele corre o risco da variação cambial. Sim. Aqui ele não corre o risco, tem uma aplicação melhor. Só que ele tem o seguinte... Ele deixava de ganhar lá a taxa de juros, lá, o custo de oportunidade. Quando alguns clientes vinham falar comigo, eu falo o seguinte, você, se fizer agora, o que você tem em caixa, você paga as suas obrigações e você fica tranquilo? Sim. Então, faça isso. Porque o que você está querendo fazer posterior a isso é especular. Você está querendo ter um ganho sobre a operação, o dinheiro que você tem hoje, você quer uma operação financeira. E aí, quando você vai especular, você tem que ser profissional, você tem que saber dos seus riscos. É bacana, pode ser que você ganhe dinheiro, mas você não está fazendo um negócio de compra de uma mercadoria ou de um produto fora do país. Você está parcialmente comprando o produto e querendo especular com o resto do dinheiro. Exato. A gente teve um caso desse, aproveitando esse exemplo para dar esse momento para dar um exemplo, de uma pessoa que ia investir num projeto nosso. Ele tinha que fazer um aporte na época, se eu não me engano, acho que era de 50 mil.
E o ganho projetado em cima desses 50 mil era coisa de, se eu não me engano, 15 ou 16 mil dólares. E foi na época, foi não nesse momento agora que o dólar subiu, mas o anterior, quando a gente estava para aprovar a reforma da Previdência. E eu lembro que tinha dado uma variação de mais ou menos $1.000, o que ia dar para ele lá na ponta um prejuízo, entre aspas, de R$3 mil. Aí a pessoa não investiu. Eu assim, cara, tu deixou de ganhar $15 mil vezes 4. Nós estamos falando aí de R$60 mil, porque ia te custar R$3 mil a mais. Então, foi o que tu falou. Ele deixou de olhar o que ele estava fazendo, no caso era o investimento, no outro é comprar um imóvel, para pensar como que eu posso ganhar mais dinheiro. Sim, e ele foi se meter numa seara que não era dele, que era a especulação financeira em cima do carro. Aí, às vezes a pessoa não tem o dinheiro. Ele fala, bom, legal, eu tenho compromisso, se eu pudesse antecipar, eu também não teria nem financiado, nem eu pagaria à vista. Sim. Eu não tenho, eu estou vendendo um imóvel no Brasil, ou eu tenho recursos de uma empresa, N formas que ele tem para receber, ou questões que ele tem lá. O que ele pode fazer? Ele pode existe uma operação de hedge que você faz R$100. Você simplesmente não faz a operação, você não dá reais. Você faz um hedge sem dinheiro. Como é que você faz um hedge sem dinheiro? Você vai a um banco, faz um contrato de hedge e você vai pagar uns juros por aquele dinheiro que lá. E lá o que esse número que vocês estipularam, o exemplo que você deu dos $200 mil, o banco vai dizer para você o seguinte: em tal data, lá no futuro, você poderá comprar, eu te darei equivalente a $200 mil na taxa do PETAX, que é o câmbio oficial, desde que você me pague esses juros por esse período. Você fez uma operação de hedge, sem dar reais, é óbvio que isso tem um custo. Você está pagando um juros. Que é os juros. Que é os juros. Que é como se tu estivesse pegando um, entre aspas, empréstimo de $200 mil em reais a valores de hoje, e nesse período tu vai pagar juros por isso. É perfeito. O seu ponto foi perfeito. É isso mesmo. E existe o hedge com dinheiro, com reais. Você dá o reais para o banco e tal. E tinha alguns bancos que no passado, dependendo da inflação, dependendo de como o banco aplica, te dá um prêmio. Sim. Ele fazia o contrário, ele te pagava os juros. Porque imagina o seguinte, você vai adiantar. Aí você fala para o camarada, eu vou mandar o dinheiro para os Estados Unidos, como eu falei no início. Aí alguém fala, que ridículo, se o banco pode te dar juros e garantir sua taxa. Essa aí é espetacular. Sim. Só que dependendo do quê? Taxa de juros no Brasil, hoje, eles estão querendo reduzir para menos, vai chegar talvez a 5%. Sim. Isso era excelente, o banco tinha portas abertas para receber esse tipo de hedge, que era maravilhoso. A taxa era 13%. O cara pegava o teu dinheiro e botava. Eu comprei título público em janeiro de 2016 a 18%. Imagina que você tinha uma taxa de juros no Brasil a 13% ao ano e nos Estados Unidos 0,5% ao ano. O que é melhor ter, reais ou dólar? Reais. Só que hoje a realidade não é essa. Mesmo descontando a inflação no Brasil naquela época de 13, que era, sei lá, 4, ainda sobrava muito mais do que era aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, o hedge, ele trabalha como também o câmbio, a oferta e procura. Sim. À medida que você tem um impacto que, olha, jogar um drone jogou lá na maior petrolífera, lá uma bomba e pegou fogo e tal, etc. Isso pode causar uma guerra? Pode. O que vai acontecer com todos os sistemas? Risco sistêmico. Vai todo. É hedge, o câmbio sobe, tudo fica ruim. Então, lembrar que o hedge, acima de tudo, ele é um seguro para a cotação do câmbio. Sim. E como a pessoa faz um seguro para o carro e para casa, para o barco, seja lá o que for, ele paga um prêmio por isso, no dinheiro ele vai pagar a mesma coisa. E o hedge, ele vale o seguinte, esse hedge mesmo, o hedge sem dinheiro, que você paga uns juros. Ele vale muito, porque pensa bem, você fala assim, bom, eu sei que eu posso pagar tanto de juros, eu sei que eu vou ter sim lá na frente, e eu cravei a taxa. Tirei meu risco. Porque vamos restabelecer um pouco o histórico. Quando o Lula assumiu em 2002, o dólar estava 4,20 aproximado. Eu lembro. No governo Lula, chegou a bater 1,60 o dólar. Hoje, não está 4,20, está menos de 4,20, e já se passaram 2002 até agora, 17 anos. 17 anos. Olha isso. O cara tá tirando a carteira de motorista. O dólar estava mais alto há 17 anos atrás do que agora. Termos nominais, sim. Isso é maluco. Agora você fala, e se for trazer o dólar de 2002 para cá,
colocar a inflação, quanto era esse dólar? Sei lá, próximo de 8, 7 alguma coisa. Daí pra cima. Aí você fala, calma aí, gente, quer dizer que... O 4 de hoje é equivalente a 8 lá atrás. Mas isso é absurdo, porque não é só assim que calcula, você tem que calcular a inflação, período, emprego, tudo isso... A paridade da moeda... Sim, mas o poder de compra de R$4 lá atrás era muito maior do que hoje. Alguém comprou dólar e alguém vendeu dólar a 4,20. Por isso foi registrado uma operação dessa. Eu lembro que eu enchi o tanque do meu paliozinho com R$30 hoje. Imagina quem tinha um compromisso, porque logo depois que ele assumiu, começou a cair. E essa subida foi um pico. Mas imagina quem tinha um compromisso que tinha que pagar, se não teria multa ou perdia a sua entrada. Nesse período, ele viu pagando... Ele estava a R$3,50... Pagou a 4,20 e depois que o camarada lá assumiu, 3 meses caiu para 3,70, 90, 80, foi caindo. Mas é o risco do mercado. E até que valor, a partir de que valor o hedge compensa? A BMF tem valores lá, contrato a partir de $50 mil. Tá, então qualquer pessoa mínimo, que tiver um compromisso de 50 mil... pode ir lá e adquirir um contrato. Sim, e faz... Isso direto da BMF, mas você tem bancos que tem várias operações de hedge. A corretora tem também produtos de hedge que pode orientar você, ver qual é a sua necessidade. É um caso... nós vamos adequar à necessidade do cliente. Se o cliente não é esse tipo de hedge que eu quero, aí é uma outra questão. Mas a gente tem opções para ele que ele pode proteger, com ou sem os reais. Agora, falando voltando à nossa conversa, porque o hedge é um assunto bem técnico, acessório do câmbio, e a gente precisa voltar para o câmbio. As pessoas que estão vindo fazer a primeira vez a operação de câmbio, o que elas precisam de fato para se preparar? Porque a gente se depara com isso bastante, que, enfim, é da nossa cultura, como sempre, deixar tudo para a última hora. E a gente fala, vai investir, vai comprar um imóvel aqui, já se prepara. Porque muitas vezes o cara tem a conta no banco, assim, mas eu faço pelo banco. O banco, na minha experiência, ele tem taxas mais altas, tem a operação de câmbio, o spread pior também, mais altas. E às vezes a pessoa não quer ir para uma corretora pelo, entre aspas, o trabalho da abertura do crédito. Mas isso é algo necessário. Como que ela se prepara para fazer isso? E acrescentando mais um detalhe que eu vejo o banco dar muito pouco, é assessoria. Não, porque o banco não quer que tu tire o dinheiro de lá. Mas o banco contra-intuitivo para o banco. Mas o banco ele não te dá, ele faz o câmbio, mas ele não te dá assessoria. Sim. Ele te fala qual é a melhor transação, quais opções que você tem, porque dentro de uma modalidade de câmbio, efetivamente eu posso ter um investimento, posso ter manutenção, eu posso ter compra de imóvel, eu posso ter um investimento no IB5. Sim. O IOF oscila dentro desse cenário de disponibilidade. E hoje o IOF ele oscila de quanto a quanto? Você tem 0,38, você tem IOF de 1,1, você tem um outro IOF quando você faz um empréstimo no Brasil, você paga esse IOF. Aí tem esse negócio de cartão, de viagem 6,38 não é o caso porque os valores aqui são um pouco maiores, mas você tem IOF até de 6,38, que é operações daquele cartão múltiplo que você coloca a moeda lá e o cartão de débito. Que funciona como um cartão de crédito. Cartão de crédito 6,38 um cartão de crédito pré-pago. E o cartão de crédito também 6,38. Às vezes é mais fácil o cara abrir uma conta no banco aqui e fazer uma transferência dele para ele mesmo. Que é a disponibilidade. Que é a disponibilidade que vai cair para 0,38. 1,1. Disponibilidade é 1,1. E ele vai pagar bem menos. E faz uma operação também com a taxa de câmbio não do flutuante. Sim, a taxa de câmbio mais próxima do comercial. Do comercial. Então, é um ganho, sei lá, considerável. Seria a forma mais fácil das pessoas que vêm com frequência para cá, seja por viagem, por qualquer coisa? Eu entendo que sim. Tanto que por isso que o governo Temer, foi ele que mudou o IOF de 0,38 para 1,1. Quando eles perceberam que havia muita transação desse tipo de modalidade, porque 1,1 é o IOF concedido a quando você compra a moeda física no Brasil. Sim. E o 0,38 é o que hoje? Hoje é mais investimento, operações para quando você faz investimento, manutenção residente. Sim. O que pode ser alterado a qualquer momento. Sim. O canetaço muda na hora. O que pode mudar a alíquota pode mudar a qualquer momento. Mas o que nós precisamos, o que o Banco Central nos exige é que tenha... Bom, eu tenho que conhecer o cliente, mas isso a gente conhece através do cadastro. Então, ele faz um cadastro na corretora, ele tem um contrato de prestação de serviço, não há anuidade, não há obrigatoriedade, não há exclusividade, ele pode ter o cadastro e operar como ele quiser, quando ele quiser. É uma ficha cadastral, vai lá... E o cadastro ele é feito
Só na abertura. Ou seja, só na abertura. A pessoa está pensando em algum dia mandar dinheiro, ela pode fazer o cadastro e deixar Sim, ali feito, não e vai ele ser, não vai precisar ter de nenhum novo. custo. Pode ser até fazer alguma atualização, se ele não mudou de endereço, o imposto de renda do atual, se ele fez mais de um ano, mas basicamente é isso. É uma norma mínima que o Banco Central pede. Então, baseado nisso, você vai ver a capacidade financeira do seu cliente, você vai conhecer o seu cliente, você vai ver de onde o seu cliente foi referenciado, todo um trabalho de compliance que é feito também dentro disso, e aí é estabelecido um limite. Esse limite não é um limite de crédito, porque a corretora ela não usa isso para te dar dinheiro, emprestar dinheiro, até porque a instituição financeira, como corretora, ela é proibida de emprestar dinheiro, mas é para te dar uma capacidade financeira de você fazer remessa. Então, sim, porque se a pessoa tem declarado no imposto de renda 100 mil e quer fazer uma transferência de 1 milhão, ela tem que provar de onde é que veio os outros 900. Exatamente. E isso necessariamente não é só o imposto de renda. O imposto de renda é o principal. Sim, até porque o imposto de renda ele é estático do dia 31 de dezembro do ano anterior. Se alguma coisa aconteceu naquele ano... Ele ganhou uma herança. De repente ele tem lá um processo judicial que ele ganhou. Ele, de repente, fez dinheiro, imóvel, fez dinheiro, exatamente. Foi lá, fez dinheiro. É engraçado que aqui nos Estados Unidos a gente usa o termo fazer dinheiro, mas não é imprimir moeda em casa, não, pessoal. No Brasil, falar ganhar, né? Não é ganhar, a gente tem que trabalhar para receber. Sim, tem uma oportunidade de desenvolver alguma coisa. Mas isso aí tudo você vai ter documento para comprovar. Sim. Você está aqui, mostra, prolabore, uma palestra, um curso, alguma coisa que você desenvolveu. Um ganho financeiro, que você, de repente, tinha uma expectativa, tem uma empresa que valia um X, você vendeu a empresa por um valor muito maior, e aí, pronto, está aqui, justificou. A gente tinha, a princípio, o seu patrimônio aumentou, porque se você tinha lá declarado, você tinha uma empresa de 100 mil, vendeu ela por 300, o seu imposto de renda te deu agora a oportunidade de você vai pagar o imposto sobre o lucro, mas enfim, você vai ter a sua capacidade de remessa alterada e aumentada. Então, é essa a regra. E a parte boa dessa história é que isso vale para todo mundo. Não tem mais... Porque no passado nós chegávamos a trabalhar... Nós trabalhávamos muito com pessoa jurídica. A FER sempre trabalhou muito com pessoa jurídica. Nós chegávamos numa pessoa física antes dos anos 2000 e 2000 e pouco. O que acontecia? Você chegava para a empresa e falava para a pessoa física, olha, você precisa me apresentar esse documento. Já era pedido esse documento. Ele falava, tudo isso aqui? Eu conheço uma pessoa que faz e não cobra nada, não pede nada disso. Então, não era que era uma concorrência, era quase inútil você oferecer determinado produto para a pessoa física. Porque tinha formas. Tinha formas e listas de fazer que concorriam, competiam conosco, que era desleal. Hoje está muito mais difícil. Né? Não, isso eu diria muito baixo. Até porque... com a evolução das leis internacionais, o próprio FIRPTA ou qualquer outra coisa... A investigação no Brasil, o rigor da polícia. Hoje, a tecnologia que vai poder pegar conversas, visualizar situações na internet que estão caracterizadas ilícitas. E até outro dia, lá no Recomendo, o grupo que a gente faz parte, teve uma palestra de um pessoal de Orlando. As receitas federais já estão linkando o CPF no passaporte. Sim, total. Então o cara ele abre a conta aqui, ele recebe aqui, mesmo que ele não declare, vai ser informado. Sim. Então hoje essa movimentação é aquilo que eu digo, não consegue trazer o dinheiro ou levar quem está tentando fazer alguma coisa errada. Sim. Mas para quem faz tudo certinho... Na ocasião era desleal, porque a gente fazia um trabalho grande... E, no fim, o cliente não perdia muito tempo na captação e ele não operava conosco. Hoje, não. Ele tem consciência de que ele vai falar. E quem insiste em fazer por esse outro mercado corre um risco absoluto de ter seu dinheiro bloqueado, ele corre o risco de responder um processo muito grande, ele corre o risco de ser preso. Quer seja no território brasileiro ou no território estrangeiro. O cara está atravessando lá a imigração, peraí, vem para cá, vem para essa linha. Então, tem algumas normas e o fundamento da nossa instituição é justamente isso. Um dos princípios nossos é vir aqui cooperar com a comunidade brasileira para que faça a coisa de maneira competitiva, correta, bem orientada e não tenha receio de fazer o seu negócio. A FER trabalha com outros mercados também, além dos Estados Unidos? A gente tem uma operação em Portugal e Canadá também. Legal. Então, os Estados Unidos eu diria que é o mais forte. E o Brasil, nós estamos com 12 unidades no Brasil. No Sul, Nordeste e a nossa central
ficar em São Paulo, na Avenida Paulista, na Alimentação Paulista. Mas mesmo que não tenha na região da pessoa, ela pode fazer tranquilo, igual. Total, porque você hoje, por sistema, você consegue fazer tudo. O cadastro a gente recebe ele pelo correio, vai, reconhece, faz toda a parte de escaneamento, deixa tudo digitado. A Fer tem banco próprio? Não tem banco. A Fer é uma corretora de câmbio. Por isso que no nosso folder eu digo o seguinte, a Fer é uma corretora de câmbio independente do Brasil, não ligada a banco. Sim. Porque qualquer outra instituição ligada a banco, o capital do banco é maior. Né? Então, a Fer não é um banco, ela é uma corretora de câmbio autorizada pelo Banco Central. É bem verdade que ela tem o seu registro como banco, Sim. Você pode fazer até para a conta dela, o Banco Central como instituição dá toda essa posição para ela. Ela pode operar câmbio até $100 mil na sua posição, sem depender de nenhum banco parceiro, nenhuma operação. Então, ela tem todo o exercício de um banco. Um ponto forte da Fer é o seguinte, nós temos grandes clientes multinacionais que operam exclusivo conosco. Se você talvez pensar nas empresas montadoras do mundo, as maiores estão conosco. Sim. E ela nos utiliza como intermediário. Sim. Então, nós não somos o banco dessas... Nós somos a corretora, onde prepara toda a documentação, prepara toda a parte e usamos bancos para cotar a intermediação. Sim. Então, há também um pensamento, porque imagina dentro dessa linha que eu estou te falando, que foi assim que nós crescemos, foi assim que a Fer se tornou o que é hoje. Se nós viramos banco, de repente, você pode perder um nicho de mercado que nós somos líder, que nós dominamos e temos os maiores clientes do Brasil. Sim. Então, tem coisas que não é viável você fazer. E o que as pessoas não devem fazer? E mais um detalhe, como banco, eu ia ser um banco small, concorrendo com bancos gigantes. Sim. Não ia ter competitividade. E, de repente, não é um bom negócio. E o que as pessoas que estão pensando em fazer uma operação de câmbio, seja para o lado que for daqui para lá ou de lá para cá, devem evitar fazer? Que às vezes as pessoas talvez façam alguma coisa por ingenuidade. Assim. O que são coisas que deve se evitar fazer numa transação de câmbio? Tá. Eu entendo assim, você não pode operar câmbio com uma empresa que você não conhece. Eu acho que você deve fazer pesquisa. Você pode até ligar para essa instituição e falar, você tem pessoas que me referenciam, pessoas que eu digo, empresas, sim. Diretor de uma empresa, você pode consultar detalhes na internet, você pode ver como essa empresa está instalada, quem são os profissionais dessa empresa, verificar facilmente no site do Banco Central se ela está autorizada realmente a funcionar pelo Banco Central. A pesquisa, né? Fácil. Quem quem não é. Está ali. Porque é como eu ouvi dizer aqui nos Estados Unidos, tem algumas pessoas que se dizem advogados e aí você vai e não tem o registro. Cara, é um paralegal. Não tem, paralegal é o estagiário do advogado. Então, você pode ter algumas pessoas que... mas eu tenho uma parceria com outro. Porque o que acontece num contrato de câmbio? Se você pegar o contrato de câmbio e olhar aquelas cláusulas que são pequenas, que estão ali, diz que as partes podem ser multadas em 300% do valor do câmbio. Isso significa o seguinte, em todo momento, a Fer intermediando ou a Fer fechando, o nome da Fer está ali. Então, ela é corresponsável na operação, mesmo que ela não seja a compradora ou a vendedora da moeda. Sim. Se você está fazendo com... O Zé da esquina. Então, alguém ali que você não tem como cobrar aqui, não tem como falar. Ele fala, mas eu fiz com o banco, mas... Como que você chegou nesse banco? Você vai ter que se virar com um banco que você nunca nem conheceu, não conversa. Sim. Então, eu entendo que... É o problema do aplicativo, querendo ou não. Né? Não tem um número, é difícil ter um número para ligar, com quem que eu falo, onde é que eu cobro. E o aplicativo, fica muito difícil você identificar quem é. Quem está por trás desse aplicativo? Onde que está a base dele? Quem são os donos dessa empresa? Porque, por exemplo, uma instituição financeira, você tem que ter um depósito... que é o patrimônio líquido mínimo exigido pelo Banco Central, que se isso, dentro da Acordo da Basileia, tiver alguma coisa irregular, o Banco Central ou liquida a corretora ou o banco, ou pede para que os sócios ponham mais dinheiro, para que você tenha lastro para fazer as operações que você está fazendo. Sim. Então, da mesma forma como o Banco Central pede
a informação financeira da pessoa para dar um limite para ela, os bancos também têm os seus próprios limites baseado no capital que eles têm para segurar a operação. Exatamente. Então, hoje é tudo muito controlado, muito fechado. Quem está no baile é porque pagou para estar lá, deve ter, assim, tem sua credencial e tem seu valor. Ele não pode ser substituído por alguém falando, eu também conheço, eu também faço. Eu acho que isso é complicado. E os aplicativos, ele facilita muito a vida, ajuda muita gente, mas tem essa questão de você não ter confiança total de quem está desenvolvendo o aplicativo. Né? É evidente que nós estamos desenvolvendo um aplicativo, o mundo está desenvolvendo um aplicativo. Por quê? Isso vai facilitar a pessoa está 11 horas da noite na casa dela, ela, de repente, vai no aplicativo, baixa o aplicativo, tira uma foto do documento dela, tudo isso fica mais facilitado. Mas não quer dizer que ele não vai mandar documento. Não quer dizer que ele não vai seguir um critério da legislação de cada país, porque não é só do Brasil. E é o que tu falou, não sei em que país está sediado o aplicativo, né? Não sei como é que é a lei lá que vai pedir ou não vai pedir. No aplicativo que eu usava, eu não mandei documento nenhum. Então, é difícil. E também você não pode dizer que é ilegal, porque você não sabe quem está, o que está, qual é a legislação daquele local. Então, tem isso. Tem algumas remessas, por exemplo, o câmbio no Brasil é totalmente diferente do mundo, porque você faz remessas aqui. No Brasil, você faz operações de câmbio. Por quê? Porque, por exemplo, nenhum banco no Brasil tem conta em dólar. Exato. As contas são no exterior. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem isso. Que tecnicamente é um detalhe muito importante. O Brasil ele não tem conta em dólar. Então, qualquer empresa, você vai lá, faz uma exportação para uma empresa de 100 mil dólares. Tu converte e recebe em real e paga em real. Exato. E se você mandar daqui para lá também, ele não vai pegar os dólares. Ele vai pegar o real equivalente. Então, é uma operação contábil, se você for verificar de certa forma. Sim, porque não tem transação da moeda física, né? Tudo... Por isso até existe, o pessoal uma vez fez uma pergunta para mim e eu expliquei um detalhe. Por exemplo, a pessoa perguntou na lata, por que o câmbio turismo é mais caro que o câmbio comercial? Eu falei, porque o câmbio comercial é uma operação contábil. Cara, você não põe a mão em dinheiro. É como se você tem uma conta no mesmo banco que eu tenho e eu vou te fazer um pagamento. Eu te transferi dinheiro. Na verdade, eu te fiz um lançamento no balanço contábil. O banco saiu de um fulano e foi para o outro, só isso. Eu transferi dinheiro e fiz um lançamento contábil. Eu fiz mas é um lançamento contábil. O dinheiro está dentro do banco ainda, está dentro do mesmo banco. Só que agora, contabilmente, ele é seu, não é mais meu. Quando você faz uma operação de câmbio no Brasil, é de item, porque o dinheiro está nos Estados Unidos ou está na Europa e vai para um outro banco da Europa. Muda. Agora, quando você faz a compra de moeda, que é o dólar turismo. O dólar turismo, o que acontece? Primeiro, o Brasil não emite moeda americana, nem moeda estrangeira nenhuma. Então, essa moeda tem que ser o quê? Importada. Então, o Brasil importa as moedas estrangeiras que circulam dentro do território brasileiro. Imagina-se o seguinte, se há um cuidado em transportar iPhone, aparelhos celulares ou qualquer outro objeto... bens. Recentemente foi roubado aí uma carga alta de euro de ouro no Brasil. Você viu no aeroporto, chegou uma pessoa... Vi. Imagina, aquilo lá, existe carregamento de moeda. É verdade. Porque se a moeda chegar lá, como é que ela chegou? Se eu não emito lá. Então, esse custo, o custo de spread das corretoras, o custo de ter estabilidade e tudo aquilo é esse em torno de 5% que é a diferença do comercial lá. Então, é o custo operacional para te facilitar, para te dar uma moeda estrangeira que não tem naquele país na sua mão. Então, é lógico, isso aí vai se diluindo com o decorrer que essa moeda vai transitando, mas essa moeda ela não transita necessariamente dentro do país, dentro do Brasil. O Brasil recebe turista estrangeiro, por exemplo, Copa do Mundo, que vinha com dólar e vendia. Mas é pouco, não dá conta. É muito mais importante. Tanto que, por exemplo, as notas da FAIR, quando a gente vende lá, são seriadas e novíssimas. É de primeiro uso, porque são notas importadas. Sim, com esse fim específico. E isso é bom falar, porque o cara às vezes quer economizar 2%, 3% e vai no fulano da esquina. E eu já vi casos de pessoas que compraram
nesse paralelo, nesse mercado paralelo, chegou aqui e a nota era falsa. Aí teve que procurar o cara de volta lá para pegar. E ele pegou e ele vai passar para outro. E esse detalhe, essas notas assim circulam muito porque o Brasil tem uma tríplice fronteira, né? Uhum. Sim. E aí, ali, você tem o Foz do Iguaçu, tem todos aqueles problemas. E entra muita coisa ali, ilegal. Sim. E ali é um caminho. Os outros mercados. Góis, eu acho que deu para a gente falar bastante aqui sobre esse assunto. Acho que o pessoal vai conseguir tirar bastante dúvidas e, logicamente, eu vou deixar todos os teus contatos aí para quem precisar de mais informações também, poder falar com um especialista de primeira. Obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo falar conosco aqui e que isso possa trazer bastante frutos para ti também. Para mim é um prazer estar com você aqui. Você é um craque na coisa, porque metade dos assuntos de ré, de câmbio, você já está nisso aqui, você tem já o seu pessoal, clientes que têm trabalhado com você. E o dia a dia tem te mostrado isso, né? É lógico que a gente não entrou em especificações técnicas como número de lei, essas coisas mais detalhes, e nem classificamos nenhum tipo de operação, só batemos um papo. Mas você está muito bem, está de parabéns obrigado. No dia a dia. Mas no fim, eu gosto de me manter na minha linha. O meu negócio é mercado imobiliário. Então, se o pessoal que me assiste tem dúvida de câmbio, vamos chamar alguém que tem ótimo. A maior propriedade, porque... É isso mesmo. É isso mesmo. Eu concordo. Eu também tenho parceiros aqui, que a FER fez uma série, e você é um dos nossos parceiros, né? Com o seu produto, é um produto interessante para os nossos clientes no Brasil, para a gente divulgar, estabelecer. E essa parceria é isso mesmo. Aquilo que eu não entendo, como eu não entendo mesmo do setor imobiliário nos Estados Unidos, você detém legislação, detém mercado, tem preço, sabe tudo. E câmbio, a gente procura facilitar. Aqui é comum que o seu câmbio seja automático, os carros. No Brasil, os câmbios são mais manuais. Estou falando de carro agora. Sim. E aí a gente brincava o seguinte, o seu câmbio tem que ser automático. Você tem que sentar e fazer a coisa... Colocou e vai embora. Não pode ser uma coisa que... Você lembra? Eu, quando chegava num cliente para visitar, fazer aquela visita de manutenção, eu sentava com ele e falava assim, como é que estão nossas operações de câmbio? Ele... tá tudo... Eu falei, vem cá, como é os câmbios? Tá tudo bem? Tá. Isso era o melhor sinal de que não havia problema. Exato. Porque o cara sabe... Se o cara fala, não, o câmbio... É porque tem alguma coisa que não está andando direito. Então, tem que ser uma coisa assim, natural dentro de uma empresa, tem que ser natural dentro de uma casa. E o pessoal, infelizmente, só para concluir, o pessoal não faz isso. O pessoal, às vezes, quer comprar uma casa, quer deixar o câmbio por último. Exato. E aí começa a atrasar o pagamento, começa a sofrer, e aí descobre que ele não tem capacidade para aquilo, porque, de repente, um dinheiro que ele tinha é um dinheiro que, às vezes, a mãe não falou nada, ou o imóvel que vendeu era uma herança que não estava declarada, vai ter que pagar o imposto, e começa o outro irmão que ele participa, fala, mas eu não vou pagar isso de imposto. E aí começa a virar uma dificuldade e atrapalhar. Então, o ideal é realmente, como você falou nisso, fazer o cadastro antecipado, deixar tudo em ordem. Para a hora que você precisar remeter, está ali seu câmbio pronto. E é só esperar o momento que o dólar cede um pouco para você ter uma melhor oportunidade. Né? Góis, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no primeiro podcast que eu estou gravando aqui no nosso apartamento decorado. Então, foi uma bela estreia. A gente está terminando a decoração aqui, assim que ficar pronto a gente vai mostrar para todo mundo. Mas, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço.